Boa tarde, muito rica essa discussão que acabamos de assistir sobre a agenda internacional do setor de água. O Luiz Antônio de Oliveira Júnior continua comigo aqui no estúdio. Luiz é superintendente de fiscalização econômico-financeira e contábil na Arcesp, coordenador adjunto da Câmara Temática de Regulação e Tarifa da ABS e coordenador, juntamente com Marisa Guimarães, do tema regulação da BWW. E mais um convidado está aqui conosco para o nosso bate-papo, Marcel Sanches, secretário-geral da ABS e coordenador do tema Cooperação Internacional, juntamente com o presidente nacional da ABS, Alceu Guérios Bittencourt. Boa tarde, Marcel. Boa tarde, Luiz. Sejam bem-vindos. A palestra especial de hoje aborda o tema mudanças climáticas e perdas de água, e a palestrante é a especialista Mary Ann Dixon, presidente e CEO da Alliance for Water Efficiency dos Estados Unidos. Vamos à palestra. Hello, everyone. My name is Mary Ann Dickinson. I'm with Olá a Dickinson todos, eu sou Mary Ann Associates. I Dickinson, am estou com formerly the Dickinson founder and Associates. Eu fui a Chief Executive fundadora Officer of an e CEO organization, a de uma nonprofit NGO organização called the sem Alliance fins for Water lucrativos Efficiency, chamada Alliance which for works Water in the Efficiency, US and que Canada funciona nos to Estados Unidos e no promote water Canadá para efficiency and promover a reduce eficiência water waste. hídrica e I reduzir o am here today desperdício to da talk água. to you Estou about aqui hoje climate para falar change com and vocês sobre as non-revenue mudanças water, climáticas NRW, and e how água we connected all those non-revenue, dots to e como climate change conectamos and todos NRW. esses pontos aqui na nossa organização. So let's start first with some frightening Então, vamos facts. começar com Based on alguns the current fatos rates of temperature assustadores. changes, our global Com temperature base could rise up to ah, nos 4.4 atuais degrees Celsius índices by the end of de this mudanças century. climáticas, And the ao término desse século, nossa Intergovernmental temperatura Panel média aumentará on em Climate Change 4,4 graus. E o painel sobre as urges mudanças limiting that climáticas rise to only 1.5 degrees, not as much as recomenda que este 4.4. aumento seja And no so máximo far, de we até 1,5 already e não are at 4,4, e 1.1 até aqui degrees. já estamos It's a em frightening 1,1 trajectory graus, that we are on. que é uma trajetória We are bastante seeing that assustadora que 2/3 of humanity will estamos vendo que experience drier 2/3 da conditions humanidade as the vivenciará planet condições mais warms. secas, And at 3 conforme o degrees planeta of aquece, increase, e 1 in com 100 3 year graus de events aumento will de now happen temperatura, every 2 to 3 eventos que years. So aconteciam uma those vez a cada 100 extremes of anos storms and acontecerão a drought cada will 2 ou only 3 anos. Então, intensify. essas The tempestades e differences between secas 2 serão degrees and mais 3 intensas. A degrees diferença are entre far 2 e 3 starker graus são than those muito between maiores do que aquelas 1.5 entre 1,5 degrees grau and 2 degrees. e 2 So graus. we're headed for Então, a difficult future if estamos it num turns out rumo we a um cannot futuro control difícil our global temperature rise. se nós não conseguimos And the United controlar este Nations has aumento de pointed this temperatura. out. They've E as done Nações a Unidas fun já little apontou video para that I isso. think you all Fizeram should um take vídeo a bem look at. engraçado, que eu acho It's que vocês called deveriam Don't assistir, Choose chamado Extinction.com. Não Opte And pela I suggest you Extinção.com, Don't Choose go and click on the Extinction.com. link and E a take a minha look. sugestão é que vocês cliquem It no is one link e particularly strong assistam. statement about why climate É change uma is something declaração we bem need to pay forte do attention porquê que to. mudança It is climática é something algo that will com o qual affect our precisamos ter tanta species. atenção, porque And afetará a Bill nossa Gates, 3 espécie. years ago, E o wrote a Bill book Gates, on há climate 3 anos, change, How escreveu um to livro Avoid a Climate sobre Disaster. mudanças climáticas, And chamado Como basically he was Evitar um saying Desastre Climático. 51 Basicamente, ele billion to disse zero. que 51 That's how much we bilhões have a to zero reduce. é That's how many essa tons of redução greenhouse necessária, gases the essa world é adds to the a quantidade de atmosphere toneladas every single de year. gases que And liberamos getting to todos os zero anos is what ao we need to ambiente. E aim chegar for. a zero é o So que to nós meet the precisamos ter como 2030 objetivo. goal that Então, we have set para for atingir o ourselves of objetivo de climate change, 2030 que foram greenhouse estabelecidos gas para a emission mudança climática, reductions, we would da have to redução cut de those emissões de greenhouse gases gas de efeito emissions estufa, in precisamos half right away, cortá-las pela now. metade, So he cortar as makes some emissões agora recommendations in pela his book metade. that I Então, ele wanted to fez algumas point out recomendações em seu because we livro que eu are all queria in the citar, water porque field, todos and he does talk fazemos about parte that in deste the book. campo da água, e ele fala sobre Basically, isso no he livro. recommends that we Basicamente, change how our ele cities recomenda grow, que a gente that we mude build better and more como as cidades sustainable and efficient crescem, infrastructure, para que possamos that we construir shore up infraestrutura all of melhor our e mais national defenses sustentável, in our countries, and que a utilities will gente be able to help coloque save as money nossas during defesas that process. naturais
nos And he shores, particularly singles out better managing e and ele improving of fala our drinking bastante sobre a water melhor supply. gestão e a melhoria And that affects, of course, every country do on the planet. fornecimento de água potável. É claro que And isso I afeta come from todos os países do California, so planeta. I am in an Bem, area eu of the venho da United States Califórnia, that então eu estou experiences numa área constant dos drought. Estados Unidos que The western vivencia states of the constantes United secas. States are Os estados do oeste dos very Estados much Unidos arid and são drought-ridden. But áridos it's e not just the secos, western mas não states. é And apenas in a nestes recent government estados. survey that was E done, numa pesquisa 48 of the recente feita 50 pelo states in the governo, United 48 States dos 50 indicated that they estados were nos Estados Unidos experiencing water indicaram que shortages. estavam Even those vivenciando states that ah, have plenty of water déficits supplies, de they were água. still experiencing E periodic shortages. But the mesmo em southwestern estados states of com the maior United States suprimento de have it the água, worst. vivenciavam They've been gripped faltas by em alguns drought for momentos, over mas 22 os years, estados do particularly sudoeste in the estão Colorado na pior River Basin, situação. and I will show you Foram some pictures. são The afetados drought por secas ao intensity in longo dos the últimos Southwest 22 is being anos. A exacerbated intensidade by dessas climate secas está change. sendo Drought exacerbada has pela always been an mudança issue climática. in this As secas region, sempre and now foram with uma questão climate nesta change, it is região, mas agora intensifying com a and mudança getting worse. climática, And essa there are situação battles ficou among the muito mais 7 intensa e pior. states over E the as Colorado batalhas River entre os water 7 rights. There are estados 7 sobre os states listed direitos da here água do Rio that Colorado. draw Temos 7 water from the estados Colorado aqui River, and que they've been pegam sua água engaged in do Rio Colorado, negotiations estão engajados and em come to agreements negociações on how they could e use acordos water more sobre efficiently como and podem leave usar more a água de water in forma the mais Colorado eficiente River. e deixar mais água no Rio Because Colorado. this is what it's looking now. Porque This is agora é Lake assim Mead, que the está o largest rio. reservoir in the Isso daqui é o Colorado River Lake Mead, system. é o maior Its reservatório capacity do is sistema Colorado, 34 cuja million capacidade é de megaliters, but as 34 you can see milhões de in this megalitros. Mas particular como podemos photograph, ver there's not nessa much water imagem, in Lake Mead não há at muita that água point. ali no Lago Mead. Here's Lake Powell, the second largest Aqui é o reservoir Lago in the Powell, o Colorado segundo River maior system, and reservatório it's no one that sistema do Rio generates Colorado, electricity like you e é do um in que Brazil, gera and it's near eletricidade, dead como pool vocês levels, fazem no which are Brasil, affecting the e ability to está generate power. em seus níveis quase And there's been mortos, com constant drought in incapacidade de California geração. too. Na Drought for Califórnia most of também the past enfrentam 23 secas years. constantes In ao longo dos 2022, últimos 23 California anos. Em only delivered 2022, a Califórnia 5% of the entregou State Water apenas Project, which is the 5% do water that projeto estadual de is água, transferred ou from the seja, northern part of água the state to the transferida do southern part of the norte do state estado for ao all the sul do urban estado para communities in the southern part of the state, todas as and comunidades also to urbanas farmers. And e so também para fazendeiros. E very close to zero. 5% is very bem close to perto a zero zero, deliveries. 5% é quase That's how zero em bad termos de this drought has entrega. been. É And the assim governor que está a issued executive situação. orders on the E o drought to governador urge emitiu uma more ordem executiva water efficiency and conservation. And para in 2017, tentar the California proporcionar maior legislature eficiência. passed some tough water E em conservation requirements for water 2017 foram suppliers that promulgados alguns serve over requisitos bastante 3,000 duros. connections. So those requirements are coming into effect. Então, estes And requisitos here's estão sendo a picture colocados of the governor, sendo implementados. Gavin Aqui temos Newsom, uma making foto do this governo announcement at Lake fazendo Mendocino este on April anúncio 21st no of Lago 2021. Mendocino, dia You can 21 de see abril there's de not much 2021. water in Podemos Lake ver, Mendocino. não tem tanta água assim This no is Lago again a drinking Mendocino. water reservoir. Novamente, é um So to reservatório de água have potável. Então, the para drought termos decimate and a basically seca draw down dissipar, to nearly basicamente, e zero eliminar a the quase reservoirs zero in os California was a reservatórios da very serious Califórnia, crisis foi we algo went through. muito sério, uma crise Lake muito Oroville, séria. which is one of the big Lago reservoirs Oroville, on que é the um dos State Water grandes Project system. reservatórios, This is what it que looked faz like parte in do Water 2021, Project System. picture Essa taken on July foto foi 21st. em You can see 2021. how dry it Podemos is ver and how empty quão this seco reservoir está is. e And quão this is vazio está o one of the main reservatório. reservoirs E este é um feeding dos the entire principais system. reservatórios que So alimenta with todo o levels drawn sistema. down this Então, far, com that's why níveis the chegando state a went to estes, é por isso que o maximum of Estado 5% foi withdrawal. ao máximo de So 5% de here's a retirada map de of the água. United Então, aqui States temos um showing mapa the dos drought Estados Unidos que conditions. This map mostra was dated in condições de December seca. of Este mapa é 2022. de You can 6 de see dezembro de 2022. throughout Podemos ver this map, you can see the neste mapa red areas that are as áreas em indicating deep vermelho que drought. que estão California, indicando the middle secas part of the profundas, country, parts of Califórnia, Texas, o they meio all do have been país, parte do experiencing very, Texas, very severe todos drought. And in vivenciam situações 2022, de it was seca. at Em its deepest. 2022 foi Here's o another pior, picture of Lake Mead, a pior showing seca. Aqui temos again uma outra how foto do far Lago Mead, receded the mostrando waters were in novamente Lake Mead a que and what ponto was a água being recedeu exposed as those waters e o que were estava sendo retreating. exposto quando essa água So abaixava. how does that lead us then to Então, climate como change? isso nos leva The à UN, mudança the World climática? A Meteorological ONU Association, came out with this quote in 2021. ah,
Water publicou and esta climate tend to citação, be que a dealt with água e o clima separately. tendem a We are ser now saying water is tratados the como sendo canary in the separados. E coal mine agora of estamos climate. dizendo You que a have água got é to o tackle them canário together. na When mina climate changes, climática. it Precisamos affects lidar how com we elas juntos. receive our Quando water, how o we clima use our muda, water, afeta como and recebemos e where that usamos a water água is e para distributed onde around the planet. essa água é To distribuída ao ignore the redor do connection of planeta. Para water and climate ignorar is a to do so conexão entre at água e our clima peril. é fazer And of course, isso if you're looking at water em and nosso climate, próprio you're risco. E é looking at claro que se also at carbon estivermos olhando reductions, para água e clima, because estamos reducing olhando também carbon a redução reductions do and dióxido de reducing carbono. greenhouse gas emissions are one way to Reduzir deal with as emissões de climate. gases de So efeito reducing estufa e carbon emissão de carbono é uma and the forma de way we reduzirmos as deliver and mudanças treat our water climáticas, is a very e a important forma que topic tratamos a to água discuss. é And um that's assunto what muito leads me importante a to most of what debatermos, e é we're isso que me talking about leva here. à maior Because parte do que estou how falando does aqui. all of Por quê? this Como relate tudo to isso se what does all of this have relaciona, to do with o que isso non-revenue tem a water, ver com a NRW, the água leakage in our ah, utility non-revenue, networks and NRW, distribution systems? a And água the International Water e nossos sistemas Association de has distribuição. E a specialist a group, Associação the Internacional de Water Loss Água tem um grupo Specialist de Group, and they've especialistas come up with a task e um force grupo de on perda leakage de água emissions que tem uma initiative. That's what the força-tarefa LEI stands sobre for. And iniciativas so this que leakage lidam emissions com initiative has a started to emissão de deeply look at vazamentos, how que reducing busca leakage avaliar saves water, como a certainly, redução but de really desperdício ou how de reducing vazamentos leakage can save economiza energy. água e como também To give pode you some background preservar on how this all energia. started, wanted to go back again Apenas to como um pano de California, fundo sobre talk como about tudo the isso começou, water-related novamente energy falando da estimates that were Califórnia put out by the e das California estimativas Energy Commission energéticas back in publicadas pela Comissão de 2005. Energia da This work Califórnia was em done a long time ago. 2005. Esse And it trabalho tem really muito tempo showcased that e realmente 19% mostra que of California's 19% electric dos power requisitos ou da requirements came necessidade from the de energia distribution, elétrica da treatment, Califórnia veio and da pumping, distribuição, tratamento e and treatment of bombeamento wastewater and de águas and residuais use by customers, all of that usados por related to clientes. water. Tudo isso estava 19%, relacionado almost à água. 20% No of the state's 19%, electric quase power requirements are 20% related to water. dos requisitos And de a energia full elétrica da 32%, Califórnia são almost a third relacionados à of água, e California's quase um non-power terço plant natural gas is also related das to usinas de water, gás natural da principally the heating Califórnia of hot também estão water, but also for relacionadas à peak água, demand principalmente o distribution. aquecimento So e a that was a very distribuição. sobering number. It was Então, very clear that esse foi um energy and número water bastante were very assustador. Ficou connected. claro que energia e And água estão subsequently, the atreladas. University of California at Davis Subsequentemente, a did a Universidade da study, and they Califórnia, took a em look at Davis, the fez um energy estudo utilities in que California, avaliou what they were utilidades saving in terms of energéticas, o que energy estavam efficiency dizendo com with the relação à money eficiência that they were being energética, given, com os roughly $1 recursos billion que a year recebiam, given to aproximadamente $1 the bilhão energy por ano sendo dado ou efficiency sendo and energy utility direcionada community. And what you à see on the comunidade far de left, the eficiência energética. E o que multicolored podemos ver na column and esquerda, bar, a coluna that shows multicolorida, how many mostra gigawatt hours were saved, quantos gigawatts-hora são 1,651 economizados, gigawatt hours saved 1.651 during one gigawatts por particular hora year of economizados drought durante in um ano California, específico de and secas that's na what was saved Califórnia, with that e é billion-dollar isso que foi investment. economizado But com if you aquele look over investimento on the de $1 far bilhão. right-hand Mas side, quando you'll see olhamos a para a big blue direita, bar, which is podemos the ver uma total barra electricity azul, saved que é a by eletricidade the total que foi water utilities economizada that were engaging in water pelas conservation utilidades de programs. água, And because they were engajadas em reducing programas de conservação de water água. E como demand, they estavam were reducing the reduzindo a energy demanda load on por their água, systems. estavam And reduzindo it turned também a out to carga be energética more em seus gigawatt sistemas. E hours, foi mais 1,800 gigawatt gigawatts hours, por more than hora, what the energy utilities saved on their own. 1.800 mais So this was do a que havia sido pretty sobering piece of economizado news because antes. we were not Então, essa foi funding uma at boa all nova, any porque of the estávamos water ali, conservation work being done by the não water utilities. They were doing all of this estavam energy fazendo savings uh, todas at essas ações ratepayer para expense. a economia The de analysis energia, showed that e a this was a análise crazy mostra economic que proposition foi uma because it was proposição costing econômica 38 bastante cents maluca, porque a estava kilowatt hour on the custando energy side 38 for the energy centavos de utilities to save quilowatt-hora energy para and os to programas reduce carbon economizarem emissions and energia demand, but e it was only reduzirem a costing 10 emissão cents a de kilowatt hour carbono, for the water mas apenas utilities to do 10 it. centavos So this was para a big wake-up call on, as oh my empresas de gosh, água. Então, we are foi um not involving despertar, the water né? utility Não community estamos in envolvendo a these comunidade da energy and água greenhouse gas reductions. nestes programas de redução de So emissão de because there's so carbono e much gases de efeito embedded estufa. energy in water Como because of tem pumping, tanta treatment, energia imbuída pressurization, na água em função das any water bombas, utility that pressurização, leaks a large amount filtragem, of treated qualquer water out of its empresa network, de out água of que its distribution vaza system, água de sua is rede, not de seu only sistema losing de money, distribuição, but não it's está losing apenas perdendo valuable dinheiro, energy that can be mas recaptured perdendo energia or otherwise valorosa que pode reduced. ser capturada California ou Public
reduzida. As empresas de serviços públicos, de comissão de serviços públicos, fez um estudo entre 2007 e 2009, seguindo o trabalho da comissão que documentou o desperdício
que estava acontecendo. E eles avaliaram, então, 9 programas pilotos que foram conduzidos com projetos conjuntos entre as empresas de serviços públicos de eletricidade e água para determinarem quanta energia seria economizada no que chamam de programas de conservação de água fria, que não envolvem o aquecimento, ou seja, de vasos sanitários, substituição de vasos sanitários, redes de serviços utilitários, programas de irrigação, tudo que usa água fria saindo dos sistemas de serviços públicos. Então, o que estavam avaliando era o potencial para a economia de energia a longo prazo e qual seria esse potencial se esses programas fossem adotados de forma mais ampla. Então, o estudo piloto fez essa análise dos 9 programas e depois de 3 anos de estudo, os resultados demonstram que os programas pilotos com as maiores economias energéticas foram a detecção de vazamentos no sistema de distribuição e vasos sanitários altamente eficientes. Mas a redução de água de non-revenue, e este piloto foi executado no sul da Califórnia, pela Southern California Edison, em 3 comunidades demonstrativas, e os resultados mostram que o programa piloto ofereceu o maior potencial de economia energética a baixo custo de todos os outros 9 programas pilotos. Então, este também foi um despertar. A NRW e a redução de vazamentos numa rede podem, na realidade, ser um grande economizador de energia e um redutor de emissão de efeitos de gases estufas. Então, os dados do piloto foram publicados, e se você me mandar um e-mail, compartilho no final da apresentação o meu endereço, posso mandar este estudo a vocês, e os dados deste estudo dizem que o vazamento recuperável para essas comunidades da NRW variam entre 60 a 116 milhões de galões de água por ano, equivalente a 227 a 493 megalitros por ano. Este não é um volume pequeno de água. O total, em termos de economia de energia nestes 3 sistemas, dos vazamentos consertados, foi de 178.143 kWh. Então, o potencial total que pode ser economizado se essa detecção proativa de vazamentos for implementada pode ser em 583.000 kWh, que seria economizado apenas por consertar ou ao consertar os vazamentos nos sistemas municipais. Então, aqui temos os conselhos para os sistemas de águas. Se você já está ali tentando fazer, aqui talvez estejam alguns passos que vocês possam tomar. Primeiramente, computar os números imbuídos de energia para todo o bombeamento e tipos de tratamento, assim como para cada uma das fontes de suprimento de água, para avaliar se há variação, muita variação. Se você estiver bombeando água em grandes distâncias, você terá aí altas fontes de água. Então, uma vez que você tem essas informações da carga energética para cada uma das fontes de água, do bombeamento e tratamento, o programa de eficiência para ajudar a driblar isso, irá otimizar as operações de serviços utilitários e como minimizar a quantidade de energia necessária para as fontes que usam mais energia. Então, você pode personalizar o programa para onde você terá maior benefício. Economia de água e redução de gás de efeito estufa são todos subprodutos de melhor gestão de NRW. Isso foi comprovado. Então, como eu mencionei, a Associação Internacional das Águas e o grupo de especialistas em vazamentos de água criou uma iniciativa, uma força-tarefa, e que está em vigor agora. Eles têm uma metodologia para o cálculo da intensidade e de vazamento e como a redução de vazamentos pode dar a ele ou gerar vários benefícios. Mas, de volta à questão da mudança climática. Aqui temos o mapa que eu mostrei antes, dos Estados Unidos em dezembro de 2022, que foi um ano bem ruim de secas, como podemos ver, quase no país todo, exceto o nordeste do país, e com uma diferença de um ano, vejam só a mudança. Então, entre dezembro de 22 a dezembro de 23, toda a chuva que, de repente,
estava caindo no oeste com o El Niño, tirou a Califórnia da situação de seca e alguns estados como Nevada e Utah, mas ainda há secas no sudoeste, em partes de Arizona, Novo México e Texas também. Chegando para hoje, olha onde estamos. Do pânico da mudança climática em 2022 e da seca que vivenciamos, tivemos tanta chuva em todo o país que passou de uma seca intensa para áreas intensamente úmidas e molhadas, com poucos locais vivenciando secas. Não significa que paramos de planejar para as secas, mas agora precisamos planejar para os dois extremos, o extremo da seca e o extremo de altos níveis de precipitação e enchentes. E agora esse é o mundo no qual vivemos. Então, todas as empresas que lidam com água precisam avaliar como isso afetará suas operações, mas com certeza usar a redução de vazamentos e a recuperação na sua distribuição e nas suas redes será um ponto vencedor independente da situação. Então, de um ano para o outro, aqui temos a primeira foto que eu compartilhei do Lago Oroville em seca, e aqui ele está um ano depois. Nunca sabemos ao certo, então precisamos planejar para os dois extremos para que possamos estar preparados e possamos lidar com a redução da emissão de gases de efeito estufa e driblar este aumento de temperatura que muito tememos. Muito obrigada por me permitirem falar com vocês hoje. Aqui temos o meu contato. Fiquem bem à vontade para entrar em contato comigo por e-mail, caso eu possa apresentar mais informações a vocês. Posso compartilhar os materiais que usei para os nossos estudos e que eu mencionei durante a apresentação. Muito obrigada. Agradeço pela oportunidade de falar com vocês hoje. Esta foi a palestra Mudanças Climáticas e Perdas de Água com Mary Ann Dixon, presidente e CEO da Alliance for Water Efficiency dos Estados Unidos. Além do Luiz e do Marcel, estão conosco online mais 3 convidados especiais para o nosso bate-papo. Nelson Cunha Guimarães, diretor da ABS para a região Sudeste. Fuad Moura Guimarães Braga, assessor de projetos especiais e novos negócios da CAESB e presidente da ABS Distrito Federal. E Juliana Matos, presidente da ABS Goiás. Sejam bem-vindos. Vamos começar com o Luiz e com o Marcel. Eu queria pedir para vocês destacarem os principais aspectos aí dessa palestra da Mary Ann. Vamos lá. Bom, primeiro, especificamente da palestra, acho que é impactante sempre ver essas imagens, né? Ver a situação de seca e é impactante e emblemático o governador ir lá lançar o normativo, o regulamento no espaço, lá no fundo de onde era o lago. Acho que acaba ficando uma situação bem emblemática. Mas acho assim, é interessante como que os temas, né, e aí parabenizar a ABS pela organização, porque de fato os temas vão se conectando. A gente falava há pouco nas sessões anteriores sobre a importância de discutir a questão de mudança climática com a disponibilidade hídrica em conjunto, né? Por vezes a gente ainda vê no setor discussões de a responsabilidade do prestador do serviço de água, esgoto, abastecimento de água é independente ou tem que ser separada da responsabilidade pela preservação de mananciais e disponibilidade hídrica dos mananciais. E acho que a Mary destaca bastante a necessidade de discutir conjuntamente os dois temas, a mudança climática com a questão do consumo hídrico, o abastecimento de água como um todo. E de interessante, né, da pesquisa, do estudo que ela apresentou, como que eles conseguiram identificar que a aplicação de esforços, né, recursos em redução de energia elétrica no setor elétrico era mais custoso do que fazer no setor de distribuição de água. Então, eles perceberam que investir menos dava mais retorno, né, conseguia uma redução de consumo de energia elétrica ali e como um todo, a disponibilidade hídrica era muito mais eficiente, né, e isso aí tem muita relação, pegando, né, o recorte para o setor de abastecimento de água, a relação que isso tem com a redução de perdas, redução e controle de perdas.
Lembro de um painel de ontem também que a gente falava sobre regulação, sucesso de privatização do Chile, e que eles apontavam que a redução de perdas ainda era um gargalo lá. Quer dizer, a gente tem muita margem ainda para discutir e alocar recursos, alocar esforços na redução de perdas, que reflete, né, como a gente viu pelo estudo, acaba refletindo na redução do consumo de energia elétrica como um todo, e toda essa cadeia vai sendo afetada pelas questões de mudança climática e todo esse processo. Então, acho que o destaque é a importância de fazer essa discussão em conjunto. Mudança climática, consumo de água, esgoto como um todo, e a questão das perdas no setor de abastecimento. Marcelo, ainda fala também que a gente tem que estar preparado para os extremos, né? Inclusive, ela mostra ali no slide os extremos. Queria que você fizesse observações em relação a isso e também aí em conjunto com o que o Luiz acabou de falar. Bem, Daniela, boa tarde a todos. Boa tarde, Luiz, Daniela, Nelson, Fuad, Juliana e todos que nos acompanham ao vivo na Brasil Water Week. Muito boa a provocação da Marianne, né? Acho que a mudança climática está posta. Não dá para a gente olhar para isso de forma desassociada, né? Clima e água andam juntos. Os eventos extremos advêm exatamente dessas mudanças que estão acontecendo no nosso planeta. Traz muitos exemplos aí, focado nos Estados Unidos, que é o foco do estudo, mas isso acontece no mundo todo. A gente vê a todo momento, né, e com eventos cada vez mais intensos e mais extremos, né? E achei muito interessante essa discussão trazendo o foco para o setor de saneamento, para os operadores de água e esgoto, né? Acho que cada um tem que fazer a sua parte, né? Acho que tem uma missão aqui específica para a emissão de baixo carbono, né? Trabalhar em cima disso, citando aqui até o exemplo do Bill Gates ali, do livro que ela trouxe, achei muito interessante. Agora, nós vamos ter que conviver com esses momentos, sabe, Daniela? Nós vamos ter que nos preparar e trazer resiliência para esse processo, né? Não há como evitar, num primeiro momento, uma chuva intensa ou uma seca intensa. Isso é uma coisa que a humanidade nos trouxe até aqui com uma prática que demorou milênios, né? Para a gente mudar esse cenário, não vai ser da noite para o dia. Então, no curto e médio prazo, nós vamos ter que conviver com os eventos extremos. E aí a gente precisa se preparar. Eu acho que para o setor de água, esgoto, drenagem, resíduos sólidos, que é o saneamento básico aqui no Brasil, que a ABS representa, a Brasil Water Week, que está abordando essas 4 vertentes, a gente tem que ter estratégias resilientes para isso, né? Seja para lidar com a drenagem, e aí eu estou falando de planejamento urbano, eu estou falando de olhar para as nossas cidades, ocupação de fundos de vale, áreas de encostas, onde você vai ter essa população, que geralmente é a população mais vulnerável, sofrendo o impacto dessas condições extremas do clima. E, por um outro lado, a experiência que nós vivemos aqui no Nordeste, em São Paulo, na crise de 2014, 2016, Distrito Federal também, né? Da gente se preparar para eventos extremos de escassez hídrica, né? As chuvas em período normal não cumprem aquela curva, né? Mais num cenário de evento extremo. A média não é o que se realiza, a gente vem verificando isso ano a ano. Então, aqui nessa parte, eu destacaria dois pontos principais. Uma, que é uma questão da eficiência operacional, vamos tratar inclusive no próximo painel, já falamos muito de perdas, que a Marianne trouxe ali, né, na linha das utilities, na linha dos operadores, de ser mais eficiente com a água que ele produz e que, por tabela, vai economizar energia elétrica, porque você vai precisar produzir menos água para atender aquilo, né? E um outro pilar, uma outra ótica é a gestão dessa demanda, é o uso eficiente, o uso racional dessa água, não só para consumo humano. E aí eu estou falando de irrigação, eu estou falando de todos os outros usos da água, os usos múltiplos da água. O Brasil tem uma experiência muito grande nisso, né? A Ana tem uma experiência, o Felipe estava conosco aqui no painel anterior, da EA aqui em São Paulo. Esse conflito pelo uso da água em ambiente de seca, ele se exacerba. Então, a gente precisa ser cada vez mais cirúrgico em usar de forma eficiente a água. A água para alimentação, a água para produção de alimentos. Então, tudo isso tem que ter água para todo mundo, né? E a gente tem que usar com sabedoria esse recurso. Queria falar com os nossos convidados online. Nelson, vou chamar o Nelson primeiro. E a professora traz aqui, a nossa convidada traz aqui
trouxe aqui vários números, pesquisas, um mapeamento, números que impactam, né? A gente vê aí também no mapa. Queria que vocês fizessem comentários a respeito disso, qual o impacto disso nessa troca que a gente está fazendo aqui na BWW. Primeiro, boa tarde a todos. Queria agradecer o convite de estar participando aqui dessa mesa com os nossos colegas. Mas, enfim, acho que a cada vez que a gente assiste, né, uma palestra e que demonstra esses cenários aí futuros assustadores, realmente não tem como a gente não ser afetado, né? E mesmo que a cada apresentação, a cada técnico que mostra cenários, apresenta situações de desastres, né, climáticos, não tem como de nós, né, como membros da sociedade, não ficarmos afetados. E a gente sabe que os desafios para essa questão, né, da climática no mundo, ela precisa do engajamento de todos, da sociedade, do setor produtivo e do saneamento. O saneamento, ele não está de fora desse processo. E como o Marcel bem colocou, isso é um fenômeno que não é localizado. Todos nós estamos, né, vulneráveis a situações, né, extremas aí do clima que vão estar afetando a nossa vida, o nosso dia a dia. Como foi colocado, né, essa questão de escassez, né, que para o setor de saneamento isso é muito sensível. Em 2014, 2015, aqui também em Minas Gerais, nós tivemos situações dificílimas. Imagina, Minas Gerais ser considerada a caixa d'água, né, do Brasil, de repente viu seus reservatórios quase chegando ao colapso, fez uma mudança radical de como uma empresa, né, de saneamento ela tem que encarar né, esse problema climático, como é que ela pode, como ela precisa se adaptar, né, e tornar seus sistemas resilientes. E, sem dúvida, essa questão e essa conexão da água, a conexão da perda, do uso racional da água, da gente não perder o recurso financeiro, o recurso natural, isso é importantíssimo. Infelizmente, nós ainda temos situações aí no setor de perdas assim, altíssimas, acima do aceitável. Nós temos uma disparidade muito grande, né, regional, aí, se você olhar como o Brasil como um todo, que nos leva a refletir, né, como que nós vamos encarar esse problema, esse grande desafio da redução de perda no Brasil, não é? Sermos mais eficientes, que acho que é a palavra da vez, e acho que é o grande recado aí, né, da doutora Mary Ann, né? Ser eficiente, gerir melhor o nosso recurso e a nossa prestação de serviço. Eu acho que essa é a grande questão que foi colocada, e esse entendimento que tudo está conectado, não é? É um esforço e engajamento que precisa ser de todos nós. Muito obrigada. Fuad, por favor, a palavra é sua. Boa tarde a todos e todas. É um prazer compor a programação da Brasil Water Week. Agradeço o convite, cumprimento todos os meus colegas de painel, cumprimento também toda a nossa plateia virtual. Parabenizo a ABS pela organização do evento e especialmente por abordar um tema tão relevante para o desenvolvimento sustentável, para a agenda ambiental global e especialmente para o nosso setor de saneamento, meio ambiente e recursos hídricos. Pois bem, é importante ter ciência das informações mostradas nos primeiros slides da Mary Ann e ficar em estado de alerta, né? Desperta muita preocupação. Tudo isso desperta muita preocupação conosco e com as gerações futuras. É preocupante ter uma estimativa de aumento de aproximadamente 4,4 graus Celsius na média da temperatura global até o final do século, em função das mudanças climáticas. É alarmante saber que 2/3 da humanidade deve enfrentar condições de secas extremas em função do aquecimento global.
As emergências climáticas, elas terão uma recorrência aumentada, teremos eventos extremos, deveriam ocorrer a cada 100 anos, passaram a ocorrer com frequência de 2 a 3 anos. Pois bem, as situações de escassez hídrica também mostradas lá para o oeste dos Estados Unidos, especificamente com mais detalhes para o estado da Califórnia, também são bem impactantes, né? 48 dos 50 estados enfrentam problemas com falta d'água bruta nos seus mananciais. O estado da Califórnia passou por um cenário de escassez hídrica na maior parte dos últimos 23 anos. Em 2022, mostrado que produziu apenas 5% da capacidade instalada da sua infraestrutura de abastecimento. Isso se reflete muito bem nas fotos mostradas. Mas, por outro lado, né, resultou numa situação, teve um reflexo de conflito. Por outro lado, resultou em ações coordenadas que geraram debates e acordos, a atuação do governo local na busca pelo uso racional e uma gestão mais eficiente. Posteriormente, quando já inicia a tratar da relação do setor de saneamento, mais especificamente do setor de abastecimento de água, né, com o setor de produção e distribuição de energia, ela mostra a magnitude da energia consumida pelo setor de saneamento, fato bem semelhante ao que já ocorre aqui no país, né? Na maioria dos nossos estados, as concessionárias de saneamento são os maiores clientes das distribuidoras de energia, pelo fato do nosso setor ser um setor eletrointensivo. E, ao final, quando aborda a importância dos programas de eficiência energética, de redução de perdas do setor de saneamento, ela correlaciona diretamente, né, a questão das mudanças climáticas, com o raciocínio de que perder água é perder energia, aumento da emissão de gases na atmosfera e, consequentemente, a contribuição para essas alterações climáticas. Aborda também o quão vantajoso é ter esse tipo de programas de eficiência energética no setor de saneamento, não só do ponto de vista ambiental, mas também do ponto de vista da mitigação das alterações climáticas, né? E também do ponto de vista econômico-financeiro, né? O Luiz também ressaltou esse ponto, com os resultados nos estudos pilotos mostrados. Terminando com algumas recomendações para o nosso setor, do monitoramento do consumo de energia em cada processo, em cada unidade operacional, da implantação dos programas de eficiência energética, né, para a otimização dos processos, para minimizar o consumo de energia, né, e relacionando também essas atitudes à redução das emissões de gases. E aí também um destaque especial para essa iniciativa da IWA com a criação do grupo de avaliação de perdas. É importante, bem inspirador, para que, de alguma forma, a gente possa também ter esse tipo de iniciativa, né, local, tanto no âmbito do nosso país, mas também nos âmbitos governamentais, né, e fica a reflexão de incorporar a vantagem da mitigação das alterações climáticas, incorporar isso como uma vantagem na implantação dos programas de redução de perdas das concessionárias de saneamento aqui no Brasil. Com isso, concluo a minha fala nesse primeiro bloco e agradeço a atenção de todos. Muito obrigada, Fuad. Passo a palavra agora para Juliana colaborar aqui conosco. Juliana, eu acho que o seu microfone está desligado. É verdade, é porque o meu microfone ele é touch, aí eu ligo um lado e o outro lado fica desligado. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente, meu amigo Marcel que está aí, e todo mundo aí que está sentado. A palestra da Mariane realmente foi bem interessante, né, do ponto de vista, vamos dizer, caótico. É sempre muito, vamos dizer, catastrófico quando a gente fala de mudanças climáticas e é assustador. Mas é um tema que a gente sempre alerta e chama bastante atenção porque quando a gente fala sobre a possibilidade, muitas pessoas não acreditam, né? E de tragédias, quando acontece, é complicado a gente esperar a tragédia acontecer e buscar as soluções.
depois que ela já aconteceu, né? E principalmente porque a gente sabe que ela poderia ter sido evitada. Quando a gente trabalha aí no saneamento e principalmente a gente acredita e sabe que o saneamento ele é um dos mais impactados e ele está muito envolvido com as questões das mudanças climáticas, essas intervenções todas, tanto nos 4 eixos, quanto na prestação de serviço que precisa ser eficiente e eficaz, porque as mudanças climáticas também intervêm nesses processos como um todo, existe um problema muito sério, né? A drenagem urbana mesmo, se você não tem uma drenagem eficiente, você também não tem água suficiente nos períodos de seca, e com esses períodos aí de intervenções cada vez mais intensas, né, de secas, de períodos chuvosos intensos, de períodos de secas intensos também, a gente percebe cada vez mais que as necessidades aí dos prestadores de serviços, eles não são mais aqueles dos anos passados. E o que me chama bastante atenção nessa questão foi um dado que ela trouxe, né, que a Maria trouxe no final, que as intervenções que eles fizeram, os projetos que eles implantaram, né, os resultados foram muito rápidos, né? De um ano para o outro, os resultados foram bem satisfatórios. A gente sabe disso, porque a natureza responde muito rápido, com os trabalhos muito corretos. Mas até quando isso vai acontecer? Porque a gente ainda tem tempo, a gente sempre fala isso, né? A gente ainda tem tempo. Mas a gente sabe que esse tempo está acabando. Então é importante que isso fique muito claro. A gente tem tempo, mas a gente não tem tanto tempo mais assim. E isso precisa ficar muito claro para a sociedade. Porque o nosso tempo, de ter tempo, esse tempo está se esgotando. E é importante que isso seja acionado ontem, porque o nosso tempo de planejamento já se esgotou, o nosso tempo de execução já está se esgotando, e o nosso tempo de catástrofe já está aí. O nosso período de catástrofe já está cada vez menor, né? O nosso ciclo de catástrofe cada vez está se diminuindo cada vez mais. A gente está tendo catástrofes, ciclos de catástrofe cada vez menores. Eles estão acontecendo com cada vez mais frequência. E isso precisa ficar muito claro. E a engenharia do nosso país, ela precisa se posicionar também mais forte. Porque os nossos parâmetros de projeto são parâmetros de 20 anos atrás. A gente projeta elementos aí, tanto de saneamento quanto de infraestrutura, com dados de 20 anos atrás, que são dados diferentes de hoje. A gente precisa buscar elementos diferentes, porque tudo mudou hoje em dia. E as informações que nós temos hoje, as necessidades de hoje, são totalmente diferentes do que a gente precisava no passado. Então é importante que a gente se atente a isso também. Até porque a sociedade precisa também evoluir. E eu concordo quando o Nelson mesmo colocou, quando se fala de mudanças climáticas, né, quando se fala de necessidades, de emergências climáticas, não é um posicionamento de uma pessoa só, ou de um nicho somente, é um posicionamento do mundo inteiro, de uma comunidade inteira. São das pessoas, é do governo, são do meio ambiente, é de todo mundo, porque é uma educação que precisa ser continuada. E, infelizmente, isso a gente percebe que não é uma realidade que a gente consegue visualizar a curto prazo, mas que precisa ser urgente, né? Então, é um caminho muito longo, mas que precisa ser rápido. E que a gente precisa aí agir com muita necessidade, com muita urgência e com muita responsabilidade. Certo. Obrigada, Juliana. Eu gostaria de perguntar para vocês, diante desse cenário de mudanças climáticas ressaltado ao longo dessa palestra e também na palestra da Mary Ann, da Alliance for Water Efficiency, o que fazer para melhorar a eficiência operacional? E aí eu vou pedir para o Luiz começar com os comentários. Tá ótimo, Dani. Bom, antes só de entrar nisso, pegar um gancho nessa fala final da Juliana, e linkado com o que o Marcel comentou, que nós somos muito imediatistas, né? Então, às vezes, essa situação, esse planejamento, ações para reverter, a gente não vai perceber essa alteração, a gente vai conviver com as catástrofes, com os períodos de escassez e excesso de água,
mas temos que ter essa consciência que essas ações têm que ser tomadas agora para isso refletir em alguns dezenas até centenas de anos, né? Então, às vezes esse imediatismo nosso dá essa frustração. Fala, poxa, mas vamos fazer todo o esforço e o ano que vem ainda vai ter um grande evento aí de... Vai acontecer nos próximos anos, mas é esse trabalho contínuo, né? Bom, em relação à questão da eficiência operacional, acho que podia destacar aqui alguns pontos, que é a necessidade vamos pegar aí o prestador de serviço de saneamento, dele conhecer a infraestrutura que tem primeiro. Acho que um dos grandes pontos, acho que a maior parte da infraestrutura de abastecimento de água são as redes, são tubulações enterradas, e na média assim, nacional, o conhecimento sobre a infraestrutura que a gente tem é baixo. Então, muitas vezes sabe onde está passando, mas não sabe a localização exata. A idade desse ativo, a idade que essa rede está lá operando, dificilmente tem esse dado muito preciso. Então, a necessidade da gente ter informações mais detalhadas, mais precisas possíveis, para fazer um planejamento, ter uma estratégia de ação, ela é fundamental para essa etapa de planejamento, para saber, olha, o que eu tenho de infraestrutura, para saber quais ações tem que tomar buscando a questão da eficiência. E aí, claro, né, esse conhecimento aliado com a gestão desses ativos já tem aí uma margem grande para a gente ter um ganho de eficiência operacional, porque permite tomar ações ali mais específicas, focadas em pontos estratégicos, né, como, por exemplo, a questão de redução de perdas, fazer substituição de redes aí pelo tempo de vida útil, ter esse mapeamento de eventos, quantos pontos de vazamento tem, qual é a frequência. Então, tudo isso requer uma base de dados e um conhecimento da infraestrutura para a gente buscar essa eficiência. Aliado a isso, né, a gente tem hoje... O setor de saneamento sempre teve uma fama de que tem pouca evolução tecnológica, né, comparados com outros setores, mas o cenário, né, recente agora, a gente percebe que temos inovações, temos tecnologias que podem e devem ser aplicadas ao setor. Então, isso demanda, claro, investimento em tecnologia, em monitoramento, IoT, né? Tem diversas tecnologias aí que a gente pode adotar, e tudo isso, claro, também com esse olhar de eficiência energética, né? Dentro dessa linha também da gente conhecer a infraestrutura, indo para a linha de eficiência energética, então conhecer os equipamentos, ter informações mais detalhadas sobre os equipamentos e investimento em substituição para equipamentos mais eficientes, né? Então, conjuntos motobombas, motores, que são os grandes consumidores aí de energia elétrica dentro de um sistema de abastecimento de água, a gente também tem esse olhar, aí, tem esse caminho a perseguir para buscar eficiência. E aí vocês vão falar, pô, Luiz, mas você está falando de eficiência, mas só tem custo, né? Estou pondo investimento, estou pondo mais recurso. E às vezes é uma visão distorcida que a gente tem da eficiência operacional, né? Às vezes a primeira mensagem, a primeira ideia que vem é cortar custos, né? Reduzir pessoal, e não necessariamente para eu ter eficiência operacional, eu vou passar por uma redução de custos, né? Tem muito a ligação entre a eficiência operacional com a eficácia também, né? Eu vou fazer fazer mais com menos recurso, mas atingir cada vez mais o meu objetivo ou destinação que a gente está procurando, né? Então, acho que são alguns dos vários caminhos, algumas das várias opções que a gente tem para buscar essa eficiência operacional. Marcel, por favor. Não, acho que o Luiz cobriu muito bem, né, os principais aspectos aqui. Eu queria destacar alguns deles com um pouco mais de ênfase. O primeiro deles é a condição do diagnóstico, né? A gente não gerencia o que a gente não mede. Então, primeiro de tudo, né, a gente vê isso ainda acontecendo no Brasil, infelizmente, né, Luiz? A gente tem que medir. Quanto de água eu estou produzindo, quanto de água eu estou entregando para o cliente final ali, estou falando especificamente de água potável, né? Sim. E o que está no meio que você está perdendo. Então, essa é a primeira abordagem para você entender o tamanho do seu problema, né? E aí você tem que analisar, como o Luiz bem disse, sua infraestrutura, né? A condição dos seus ativos, né? O teu sistema do ponto de vista da engenharia operacional. Será que eu preciso de tantas derivações em marcha? Será que eu preciso de tantas bombas aqui? Será que eu não posso ter setorizações onde a gravidade me ajuda e eu posso, né,
ter aí uma eficiência melhor do sistema que me permita ter, né, os chamados DMCs, os distritos de medição e controle, em formatos menores, para que eu possa controlar e gerenciar, né? Não existe um sistema com perda zero, isso não existe em lugar nenhum do mundo, a gente sabe disso, né? E falando especificamente, por que a gente está falando de perda de água, né? Linkando com mudança climática, com escassez hídrica, né? Para o prestador de serviço, essa é a métrica, Daniela, que ele vai ser avaliado em termos de eficiência operacional. Quais são suas perdas? Quais são suas perdas, né? Só que isso envolve, como o Luiz bem explicou, uma série de ações, uma série de ações de gestão, né, que passam, inclusive, pelos equipamentos, né, os equipamentos de melhor eficiência energética. Hoje você tem a inovação e a tecnologia que já traz condições em que a gente possa gerenciar melhor isso. O Luiz citou a internet das coisas. Você tem medidores inteligentes hoje, né, que acusam, por exemplo, uma alta de consumo do cliente. Você pode ter um vazamento interno na sua casa, etc. Né? Então, assim, você tem isso nas redes telemetrizadas hoje. Demanda investimento? Demanda, mas é algo que a gente precisa encaixar, né, numa condição para buscar a eficiência operacional. Claro que isso, num país ainda como o nosso, que a gente está buscando a universalização dos serviços, a gente está falando, nós estamos falando de eficiência operacional aqui para que as redes de água existentes, mas nós temos muita rede de água para fazer, a gente tem esgoto para levar para metade da população, então eu acho que um grande desafio é a gente concatenar essas coisas vis-à-vis a capacidade, né, dos usuários de pagar essas tarifas. Eu acho que a gente tem um arranjo, né, para ser trabalhado. Agora, para o prestador de serviço, isso tem que ser uma obsessão, né? Tem que ser uma obsessão, né? Você ser eficiente, fazer melhor, né, no fim do dia, o seu cliente, né, ser melhor atendido, né, você está gerindo de forma adequada esses recursos que são escassos. Nós estamos falando aqui de uma condição onde você não tem água. Vai ter eventos extremos, né? A água que você tem, você vai ter que gerenciar melhor, né? Perdas é um componente importante para atingir a resiliência e a segurança hídrica, na minha visão. Então, essa condição tem que estar no planejamento das empresas, tem que estar nos contratos, né? Os nossos contratos prevêem esse tipo de ação. Eu acho que tem aí um avanço muito grande para o setor de saneamento buscar aqui. Tem tecnologia, nós estamos falando de uma era já de inteligência artificial, a gente já tem softwares que estão ali prevendo o vazamento. Então, tem coisas interessantíssimas acontecendo. Medições por satélite, onde você está buscando vazamentos de água por satélite. Uau. Então, essa tecnologia embarcada tem que estar a serviço de uma eficiência operacional. Eu acho que a gente tem que, no setor de saneamento, o Luiz citou, né? A gente demora, talvez, para ter uma evolução técnica, né? Uma mudança tecnológica, mas ela está acontecendo. Ela já está acontecendo. E quem estiver na frente vai conseguir entregar mais eficiência. Você tem hoje, né, condições de equipamentos, de bombas, que consomem menos energia elétrica. Você tem painéis solares para produzir a própria energia elétrica, que você não necessariamente vai demandar aquela. Então, é um conjunto, né, de ações que eu acho que tem que ter um planejamento específico de cada utility, de cada prestador, para chegar nessa condição de buscar uma eficiência operacional. Você falou das perdas. Ao longo dessa semana, a gente viu aqui, tivemos entrevistados, inclusive, que falaram de perdas de cerca de 70%. Vou chamar, então, agora também o Nelson para fazer as suas contribuições. Por favor, Nelson. Pois é, fico assustado, né, quando a gente vê informação como essa, né, 70% de perdas, né? Mas, enfim, já se falou, né, da dimensão desses desafios, né, dos prestadores de água e esgoto, né? E quando a gente conecta isso, né, como foi colocado, né, na palestra, dessa conexão, né, com mudanças climáticas, eu acho que, além, né, desse desafio imenso, que é buscar essa universalização, né, da prestação de serviço de saneamento, conforme o marco legal hoje no Brasil exige, a gente tem que, paralelamente, buscar a eficiência e trazer a questão climática, tá certo, para o nível decisório dos prestadores de serviço.
não é? Eu acho que os prestadores de serviço, na hora de definir esses investimentos, eles precisam avaliar, não é? E definir qual a necessidade de investimento para que os sistemas eles se adaptem a esse cenário, que é um cenário que a gente não tem como fugir. Eventos extremos, como já foi demonstrado, vai ser cada vez mais frequentes. E como é que a gente pode mitigar, né? Para que esses eventos, pelo menos, eles possam ser amenizados. E nisso eu não consigo fazer uma avaliação de forma desconectada, usando o termo da palestra. A gente precisa conectar o prestador de serviço, e aí a gente coloca a questão da eficiência da prestação de serviço, no combate na redução das perdas, com todas as boas práticas, com o uso de tecnologia, e lembrar que a discussão do saneamento e do engajamento em relação à mitigação e adaptação climática, ela é urgente, é necessário que essa discussão ela seja aprofundada. Só para trazer uma informação, né? O setor de água e esgoto hoje contribui com 5% das emissões globais de gases de efeito estufa. Desses 5%, 48% ele está ligado à questão do tratamento de esgoto em si, que é a geração do metano, do óxido nitroso. Então, é preciso, sim, ter esse engajamento, que seja disseminadas boas práticas no setor. E boas práticas, quando eu coloco, eficiência energética, equipamentos mais eficientes, aproveitamento energético dos gases das estações de tratamento de esgoto, utilização de energia elétrica com matrizes mais sustentáveis, né? A visão da economia circular na questão da prestação de serviços de esgoto, aproveitamento de efluentes, aproveitamento de reuso de resíduo de estação de tratamento. Então, precisamos estar conectados nesse grande desafio aí, que sobreviver aí nesse mundo que está posto e nesses cenários que nós vamos ter que conviver aí no futuro. Muito obrigada, Nelson. Fuad, por favor, suas contribuições aqui. Bom, eu acho que diante, né, desse cenário a gente pode ressaltar alguns pontos para melhorar a eficiência operacional das concessionárias, né? Eu acho que, primeiramente, modernizar a infraestrutura, atualizar sistemas de produção e distribuição, revitalizá-los, investir em tecnologias modernas. O Luiz e o Marcelo falaram um pouco disso, para tornar os sistemas mais eficientes, além de adotar também infraestrutura mais sustentável, com soluções que promovam o uso eficiente dos recursos, reduzindo o impacto ambiental. A questão dos programas de gerenciamento e redução de perdas, né? Ser amplamente difundido nos operadores, com métodos de detecção e reparo de vazamentos mais ágeis, implantando programas proativos para essas detecções e redução de perdas físicas, além também da atuação nas ações de redução de perdas comerciais. O uso de tecnologia para monitoramento, né? Hoje a gente tem diversas ações, vimos no painel de gestão eficiente, uso de satélites, sensores, internet das coisas, aprendizagem de máquina. Então, tudo isso tem que ser incorporado à rotina dos operadores de saneamento. Em termos de intervenções, setorizar redes é fundamental, implantação de DMCs, né? Isso nos permite ter maior controle de parâmetros operacionais, especialmente vazão, mínimas noturnas, né? E pressão na rede. O Marcel colocou que a gente não consegue monitorar, medir, a gente não consegue enxergar uma oportunidade de melhoria. Então, o caminho que eu acredito ser
extremamente primordial para a área de distribuição de operadores de saneamento, é a setorização de redes. E os programas de eficiência energética também, né, intimamente ligados, né, com os programas de redução de perdas, enxergar aí a oportunidade de troca por equipamentos com menor consumo, mapear essas oportunidades com vista ao consumo mais eficiente, desenvolver e implementar programas que otimizem esse uso da energia, também com a preocupação de diversificar a matriz energética utilizada pelas companhias. Mais recentemente temos aí visto o uso do biogás das estações de tratamento reutilizado como insumo energético. Da mesma forma, está se ampliando cada vez mais por parte das concessionárias de saneamento o uso de energia fotovoltaica, e chamar atenção também para a necessidade de programas de educação, conscientização, programas de educação ambiental, sempre muito importante, tanto para os técnicos como para o público de uma forma geral, né? As políticas e regulamentações, a atuação em conjunto das autoridades com a sociedade civil para implementar políticas cada vez mais eficientes relativas a esse tema. E também, outro ponto muito importante, fomentar as ações de estudo, de pesquisa, desenvolvimento e inovação, né, que nos dão ali uma visão para oportunidades, tanto na área de eficiência energética como de redução de perda, né? Bom, diante disso tudo, também leva a uma reflexão da necessidade de ampliação de programas voltados especificamente para o setor de saneamento, para investimentos em eficiência energética e em redução de perdas, né, pelo forte apelo de práticas ESGs, especialmente relacionados ao meio ambiente, como vimos aqui, contribuindo para a mitigação de mudanças climáticas. Muito obrigada, Fuad. Juliana, por favor, a palavra é sua. Então, né, falar depois desse pessoal todo aí fica até repetitivo. Mas vamos lá, assim, é interessante falar da questão da eficiência, né? Porque a eficiência no setor de saneamento ela é fundamental e o controle de perdas, ele é o coração da eficiência, porque quando você produz, aliás, a eficiência ela é o coração de qualquer indústria, e a indústria do saneamento o saneamento é uma indústria. E quando você produz água, né, ou quando você produz o esgoto tratado, você precisa de eficiência, você precisa de um produto eficiente para poder gerenciar isso daí e ter aí a sua, vamos dizer assim, a sua rentabilidade, não na questão do lucro, ou do lucro, enfim, mas da sua indústria, da sua indústria como um total. E nesse caso específico, né, quando você trata de perdas, você precisa aí de um ativo muito que seja inteligente. E para que esse ativo seja inteligente, as ferramentas regulatórias são fundamentais. E aí que entra, por exemplo, uma regulação técnica, que é muito importante, você trabalhar em uma gestão de ativos que seja fazer aí um controle de ativos, uma substituição de ativos com frequência, né, de maneira que ela seja assertiva. Você pode trabalhar também a questão da automação, pode trabalhar aí, como o próprio Marcel falou, a questão da telemetria. Existem vários equipamentos aí, uma inovação muito interessante, tecnologia para o saneamento, mecanismos de controle já existem no saneamento, podem ser inclusive implementados na própria empresa, e é possível. Por exemplo, Goiânia, que é a capital de Goiás, é a capital com menor índice de perdas no país já há bastante tempo, né? Goiânia, esse ano passado, chegou a 17%, e o ano que vem vai chegar a 12%. Então, é um índice bastante interessante para uma capital, e é um índice que chega, né, com fruto de bastante trabalho, bastante esforço de muitos profissionais. E isso é possível, mostra que é possível. E assim, é um trabalho feito por uma empresa, né, por uma empresa estatal,
que desenvolve aí mecanismos que é feito por profissionais de empresas que desenvolvem aí blocos que todos nós sabemos, né? De setorização, de monitoramento, de desenvolvimento de mecanismos de distribuição adequada, né, conforme o consumo, distribuído aí o consumo para cada população, para cada bloco específico. Então, assim, o controle de abastecimento de água é possível, né, e o controle de perdas, consequentemente, também. E isso é fundamental aí para que a gente tenha aí uma prestação de serviço eficaz, né, eficiente. O princípio básico, né, quando você tem um controle de perdas eficiente, né, controle de perdas, cada vez que você tem um controle de perdas menor, e aí é um ponto extremamente positivo, você, consequentemente, você tem aí os outros indicadores menores também. A questão da eficiência energética, a gente já tem aí vários pontos aí que podem ser desenvolvidos também. Ele foi inclusive, que, vamos dizer assim, ele é um dos mais trabalhados que foram. A gente tem aí vários estudos sobre isso também que podem ser implementados. E mais ainda, quando se trata da questão climática, né, é um dos elementos mais influenciáveis nesse ponto. E mais, quando você, por exemplo, as perdas de água devido às mudanças climáticas, elas têm sérias implicações para a segurança hídrica, né? Tanto não só para a questão do saneamento básico, mas também para a questão das agriculturas, do ecossistema, para a saúde humana, né? E assim, na verdade, para todo o meio ambiente. Então, eu acredito nisso. Eu acredito que na questão operacional a gente possa, de fato, com essa questão do controle, com a questão das ferramentas já existentes e com uma gestão eficiente, a gente possa aí, ter algumas, vamos dizer assim, a gente possa conseguir algumas conquistas mais claras e mais eficazes ao longo do tempo, né? Porque nós estamos, assim, no caminho certo. É claro que a gente tem outros objetivos, né? Tem algumas empresas que precisam, vamos dizer assim, direcionar outras prioridades, mas a gente precisa também ter alguma celeridade em outros pontos, porque não dá também para a gente, né? Nós não temos muito tempo mais também. A verdade é essa, né? Então, quem tem outras prioridades precisa acelerar também essas outras prioridades, porque também precisam avançar nessas questões, porque os problemas climáticos vieram para todos nós. Obrigada, Juliana. A gente tem aí uns 4 minutinhos ainda, então menos de 1 minuto para cada um, mas eu gostaria muito de ouvir as considerações finais de vocês. Ótimo, vamos lá. Bom, só incluir mais um ator importante nessa discussão, puxando o lado aqui para a minha atuação, que é o papel dos reguladores, né? A agência reguladora tem um papel também importante, né, para contribuir com esse processo todo, né? Seja no sentido de, né, a gente comentou muito de inovações, mas também de criar regulamentos robustos para que essas tecnologias, essas inovações sejam implantadas pelos prestadores. E como a gente sempre vem discutindo, a questão sempre passa no recurso, no dinheiro, né? Então, há possibilidades aí também de criar incentivos tarifários, né, de alguma forma, na modelagem tarifária, o regulador ter essa visão, né, incorporar isso na sua atividade, nos seus normativos, para contribuir nesse arcabouço como um todo, tá? Então, agradecer aí pela oportunidade de participar nesse painel, com discussão aí com grandes especialistas, e desejar uma excelente continuidade de evento. Legal, Luiz, obrigado. Bom, de minha parte, concordo, né? Mecanismos regulatórios importantes, a Ju trouxe, né? Levantou a bola, você cortou muito bem. Tem um ponto que eu queria destacar, acho que o Fuad tangenciou, que é a questão da capacitação, Dani. Eventos desse tipo aqui, como a ABS está fazendo, e é um dos principais ativos da ABS em si, este conhecimento, né? A capacitação dos nossos profissionais para gerenciar esse tipo de tema, como perdas de água, eficiência energética, é fundamental. Eu acho que a gente tem que promover cada vez mais isso, né? E a ABS tem esse papel, na minha visão. Nós estamos dentro da Brasil Water Week exatamente
cumprindo com esse papel de disseminação e compartilhamento de conhecimento para que a gente possa efetivamente avançar no saneamento. De minha parte, também muito obrigado a todos e desejo aí o continuidade de um ótimo evento. Obrigada. Fuad, seus segundinhos para as considerações finais, por favor. Bom, acho que destacar, né, a importância das ações integradas para a mitigação das mudanças climáticas no setor de saneamento, mais especificamente da necessidade da ampliação dos programas de redução de perdas entre as concessionárias para contribuir com a resiliência e segurança hídrica dos nossos sistemas produtores. Precisamos, de fato, chamar a atenção, incorporar esse aspecto positivo, as vantagens das ampliações dos programas de redução de perdas, eficiência energética e eficiência operacional no setor de saneamento. Acho que esse foi o grande ganho da palestra da palestra da Mary Ann nos trouxe. Então, agradeço a participação, agradeço aí a interatividade com os colegas de painel e desejo uma boa continuidade de evento a todos. Muito obrigada, Nelson Cunha. Eu queria só uma questão que acho que a gente acabou que não teve muito tempo para abordar, mas é só lembrar também, né, que essa questão de perdas a gente ainda tem, né, uma questão social, né, daqueles consumos não autorizados, não é, como é que nós vamos estar tratando essa situação que é tão delicada, né, para os prestadores de serviços e que com certeza também influencia em todos esses resultados que nós temos, né? Mas, enfim, eu queria só agradecer essa oportunidade, não é? Parabenizar a ABS, como o Marcel muito bem colocou, ela cumprindo seu papel aí tão importante de capacitação aí do setor e desejar aí para esse resto de semana um bom evento aí para todos. Muito obrigado. Muito obrigada, Juliana. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de participar desse evento e parabenizar a ABS, uma instituição que eu tenho muito orgulho de fazer parte, essa instituição que abarca aí essa quantidade imensa de profissionais que desenvolve e evolui o saneamento nesse país e nesse mundo afora, saneamento que entra na veia da gente, né, e transforma a vida das pessoas, não só as nossas vidas, mas a vida de todo mundo. Desejar aí um bom final de evento para todos. Obrigada. Excelente discussão no BWW Connection com nossos especialistas. Agradeço a todos pelas reflexões e pelo compartilhamento de conhecimento. A gente se despede agora do Nelson Cunha Guimarães, diretor da ABS para a região Sudeste, Fuad Moura Guimarães Braga, assessor de projetos especiais e novos negócios da CAESB e presidente da ABS Distrito Federal, Juliana Matos, presidente da ABS Goiás, e do Luiz Antônio de Oliveira Júnior, superintendente de Fiscalização Econômico-Financeira e Contábil na Arcesp, coordenador adjunto da Câmara Temática de Regulação e Tarifa da ABS e coordenador, juntamente com a Marisa Guimarães, do tema Regulação da BWW. E o Marcel, secretário-geral da ABS e coordenador do tema Cooperação Internacional, continuará conosco. Vamos agora à sessão Inovações e Melhores Práticas para a Gestão da Eficiência Operacional. Boa sessão a todos.